Conceitos em ciências. Fotossíntese, absorvendo a luz. Em 1771, as experiências com plantas do químico inglês Joseph Priestley aguçaram o interesse da comunidade científica sobre o que mais tarde seria conhecido como fotossíntese. A maior parte da fotossíntese das plantas verdes ocorre com o auxílio da clorofila, logo abaixo da superfície das folhas, dentro de corpos chamados cloroplastos. O pigmento verde chamado clorofila fica dentro dos cloroplastos em membranas longas e finas chamadas lamelas. E distribuídos ao longo dessas membranas, há corpos em formato de discos chamados tilacoides. Os tilacoides costumam ocorrer uns sobre os outros, em grupos chamados granos, que se assemelham muito a pilhas de moedas. E, de fato, a palavra latina grana significa pilha de moedas. A primeira etapa importante da fotossíntese, a fase clara, ocorre aqui dentro dos tilacoides. E tudo o que é necessário à fase clara se encontra dentro das membranas dos tilacoides. Este é então o cenário. Agora só precisamos da luz. A luz que recai sobre a folha é absorvida ou transmitida ou refletida. Quando olhamos para um objeto, a cor que percebemos é a parte do espectro luminoso que o objeto reflete e transmite. Já que a folha nos parece verde, deve estar refletindo ou transmitindo quase toda a parte verde do espectro. Isto sugere, por conseguinte, que os comprimentos de onda que não são da cor verde estão sendo absorvidos pela folha. De fato, os comprimentos de onda vermelha e violeta são quase totalmente absorvidos. É principalmente o pigmento clorofila que é responsável pela reflexão dos comprimentos de onda verde e pela absorção dos vermelho e violeta. Na verdade, duas formas distintas de clorofila têm um papel importante na fotossíntese, sendo que a clorofila A é a mais importante das duas. A única diferença estrutural entre elas é que este grupo CH3 da clorofila A é substituído por COH na clorofila B. Esses dois pigmentos verdes de clorofila não são os únicos pigmentos encontrados nas plantas. Os jardins coloridos e as paisagens de outono frequentemente nos provam isso. Outros pigmentos, chamados carotenoides, dão sua cor às folhas de outono e à maioria das frutas. O carotenoide beta-caroteno, por exemplo, dá às cenouras sua cor laranja brilhante. A quantidade de clorofila verde nas plantas e nas árvores depende grandemente da luz e da temperatura. Com a chegada do outono, quando os dias se tornam mais curtos e mais frios, os pigmentos de clorofila são os primeiros a se decompor. Os pigmentos vermelhos e amarelos, como os carotenoides, permanecem, cobrindo a paisagem com uma colcha de cores vibrantes, até que também eles se tornem vítimas da chegada do inverno. Com o retorno da primavera e dos dias quentes de sol, o ciclo de crescimento recomeça. Enquanto a clorofila A absorve quase totalmente os comprimentos de onda vermelho e violeta, os outros pigmentos, entre os quais a clorofila B e os carotenoides, absorvem os outros comprimentos de onda. Esses pigmentos, então, passam a energia que absorveram para a clorofila A, que usa essa energia na administração da fase clara da fotossíntese. Assim, além de nos proporcionar as cores do inverno, os outros pigmentos fornecem energia à clorofila A e, ao fazê-lo, aumentam a eficácia da fotossíntese. Devido ao modo como captam e redirecionam a energia da luz que recebem, esses pigmentos se chamam pigmentos antena.
A antena de telhado intercepta os sinais de televisão e passa sua energia para o televisor, enquanto os pigmentos antena interceptam as ondas de luz e passam sua energia para a clorofila A. Enquanto você recebe imagens em seu televisor, a clorofila A recebe energia solar para realizar a fotossíntese. Embora a clorofila B tenha estrutura molecular quase idêntica à da clorofila A, ela funciona mesmo como pigmento antena. Apesar das diferenças de função da clorofila A e dos pigmentos antena, eles têm em comum uma característica importante: ligações simples e duplas alternadas. Podemos ver facilmente essas ligações alternadas aqui na clorofila e aqui na molécula de beta-caroteno. As ligações duplas representam elétrons menos firmemente ligados às moléculas, e como essas ligações são fracas, é preciso menos energia para desviar os elétrons de suas órbitas. Na fotossíntese, esse desvio é provocado pela energia da luz. A luz, que exibe propriedades de ondas e partículas, consiste em pequenos grupos de energia chamados fótons. Como cada molécula de pigmentos tem necessidades muito específicas de energia, ela só absorve os comprimentos de onda de luz, ou esses fótons, que possam fornecer a energia necessária. Como vimos, os pigmentos antenas, os carotenoides e a clorofila B absorvem fótons com energias diferentes das aceitáveis pela clorofila A. Os pigmentos antena passam então a energia dos fótons para a clorofila A, à maneira de brigadas. Para fazer isso eficientemente, os cientistas acreditam que os pigmentos ficam agrupados de modo a formar centros de reação chamados fotossistemas. Como o fotossistema contém muitos pigmentos diferentes e cada pigmento tem um comprimento de onda favorito, o efeito combinado é um comprimento médio de onda que o fotossistema absorve como um todo. Esse comprimento médio de onda é determinado pelo número de cada tipo de pigmento presente no fotossistema. Acontece que só se formam dois tipos de fotossistemas, e cada um com um comprimento médio de onda distinto. Para um deles, o comprimento médio de onda tem 680 nanômetros, portanto chama-se fotossistema 680 ou P680, abreviadamente. Para o outro fotossistema, o comprimento médio de onda tem 700 nanômetros, portanto ele se chama fotossistema 700 ou P700. Ambos os fotossistemas são necessários para a realização da fase clara. Eles ocorrem em pares dentro das membranas dos tilacoides, um P700 para cada P680, formando o que se chama unidade fotossintética. Então, a unidade fotossintética é tida como a verdadeira unidade física que realiza a fase clara. Bom trabalho, homens. Até amanhã de manhã. Boa noite, Phil. Boa noite, Phil.